primeiramente, eu quero parabenizar aqui a atitude ontem do empresário Peixinho na cidade de Souza, que ganhou a aposta, fez apostas altas no time do Flamengo na final da Libertadores. Ganhou a aposta, fez doações para entidades que desenvolvem trabalhos assistenciais em Souza, fez doações ao Souza Esporte Clube, como torcedor apaixonado que é do Maior do Sertão, como patrocinador que é do Maior do Sertão. Então a gente deixa aqui ao empresário Peixinho os nossos parabéns. Uma grande atitude do comercial ABC, sempre junto com o Dinossauro, e ontem teve esse gesto belíssimo com a cidade de Souza. E o Souza, garotão, que vem aí de vento em popa, a torcida se animando, a apresentação, o dia da apresentação chegando, a diretoria anunciando reforços, vem uma temporada aí recheada para o torcedor do Souza. Nesse momento de euforia que o mundo do futebol vive no Brasil com a vitória do Flamengo na Libertadores, a gente reserva no nosso comentário aqui também um tempinho para o Souza Esporte Clube, né, garotão? Tá se aproximando, dia 20... Dia 15. Dia 15 de dezembro, a apresentação do Souza Esporte Clube para o seu torcedor. Elenco praticamente aí 70% anunciado, né? A diretoria do Souza já fez vários anúncios. Alguns detalhes. Não é porque não foi anunciado que não está fechado, mas eu acho que o elenco do Souza pode-se dizer hoje que está 100% fechado, apalavrado, mas a diretoria vem mantendo a sua política de só anunciar após o contrato estar assinado, estar firmado, e vem paulatinamente nas redes sociais divulgando as suas apresentações com ampla cobertura do blog do Garotão. Então a gente continua aí de vento em popa com o Souza Esporte Clube, um Souza Esporte Clube que se mostra a priori forte para a temporada de 2020 no cenário já está sendo cortada a grama do Edição lá no Mutirão, onde o Souza vai fazer a sua pré-temporada do Dinossauro. Inclusive hoje pela manhã nós passamos na Secretaria de Esportes, na tentativa de entrevistarmos o secretário de Esportes, embora sem agendamento, mas passamos lá. Esta semana ainda a gente deve trazer uma entrevista sobre estes preparativos. O Marizão está sendo trabalhado, né, garotão? O gramado do Marizão está sendo trabalhado. A gente espera que com as chuvas aí que, se Deus quiser, o problema é a água, irão iniciar-se aí em dezembro, lá junto com a pré-temporada do Souza, começa a temporada de chuvas também no Alto Sertão da Paraíba. Para, se Deus quiser, em janeiro, na estreia do Dinossauro, contra a Peri Lima. Tá tudo bacaninha. A tabela do Paraibano, que no meu entender ficou excelente. Eu vou dizer aqui ao blog do Garotão para tirar uma foto hoje ou amanhã lá do estádio tá uma coisa fantástica, viu? Lá é lindo gramado, tá sendo cortado hoje, amanhã passa o rolo. Vai ficar um tapete excelente. E a comunidade do Mutirão está aí premiada com a pré-temporada do Souza, né, Belão? Souza que costumeiramente faz a pré-temporada de um lado da cidade, esse ano vai para o outro, vai lá para o Mutirão. Que inclusive o torcedor do Dinossauro do Mutirão vai poder acompanhar de perto. Inclusive o presidente Aldeano Abrantes revelou que neste ano vai ter aquela campanha de arrecadação de alimentos para doar para a comunidade lá do Augusto Braga e do Projeto Mariz. É importante demais, garotão, até em termos de marketing institucional para o Souza Esporte Clube, ter essa interação com toda a cidade, né? O Souza que tradicionalmente é muito ligado a esse setor aqui das areias da cidade, né? Porque foi aqui onde o clube nasceu, mas é um time que tem penetração em todos os bairros da cidade, tem torcedores apaixonados em todos os bairros da cidade. Então a turma esse ano do Mutirão, do Jardim Brasília, da estação vai estar mais próxima do Dinossauro na sua pré-temporada. O Peixinho, que é o empresário, já fala em os quatro cantos da cidade de Souza. Quando o Guerreiro cantar, ele diz que vai assumir. Boa. O sonho dele assumir a presidência. Conversa é verdade, estou dizendo aqui já com aval. Ele já fala de que na hora que o Guerreiro cansar e dizer assim, estou cansado... Que um dia vai chegar, né, Belão? Que um dia vai chegar, o Peixinho diz que está pronto para assumir aí a direção. É bom demais você ter pessoas abnegadas como o empresário Peixinho, que se interessam pelo Dinossauro, porque é uma instituição de renome nacional e que precisa ter uma continuidade após Aldeone um dia aí parar, cansar, né? Exatamente, precisa ter essa continuidade. É isso aí. E vamos falar do futebol nacional também, né, garotão? Agora o Ayrton, de tantas coisas que a gente ouviu nessa vitória do Flamengo, essa vitória épica do Flamengo que emocionou
o Brasil como um todo. Foi emoção. E aqui eu não tenho vergonha de confessar, todo mundo sabe que nos escuta. A gente faz resenha desde 2009, então, e tá no futebol comentando desde 2009, todo mundo sabe da minha paixão pelo Souza Esporte Clube e pelo Flamengo. Isso aqui não precisa esconder nada de ninguém. O profissional também tem que ter então, direito. Exatamente. Então, Wellington, a emoção que eu senti sábado, eu só comparo com uma que o futebol me proporcionou. Nem em Copa do Mundo eu senti aquilo não. A emoção do gol de Edmundo contra o 13, lá em Campina Grande, que a gente estava transmitindo e foi uma loucura na cabine. E aquele ali... Como é que você se lembra o que foi que você disse aí? Rapaz, tá gravado aí. Na hora que o garotão dá o grito de gol no amigão, você escuta meus gritos lá atrás, quebrando o isopor da rádio. Foi comentarista. Quebrando o isopor da rádio. Eu quebrei o isopor da rádio todinho, que tava guardando lá água, refrigerante, sem nem saber que tava quebrando. Depois, quando terminou o jogo, eu mesmo disse, olha, quebraram tudo aqui dentro da cabine. Deixa que tinha sido eu, né, meu irmão, que tinha quebrado. Então, aquela emoção ali, eu reportava aquele gol de Edmundo como a minha maior emoção no futebol. E essa emoção de sábado do Flamengo foi semelhante. Um gol aos 29 do segundo tempo. O jeito que se deu aquilo ali foi de derrubar qualquer um. Eu estava assistindo na casa de meu pai, fui para minha casa assistir só porque estava estressado. Estava estressado, né? E foi assim... Eu vou botar as duas no mesmo patamar agora, as duas maiores emoções vividas no futebol. O gol de Edmundo, agora eu vou dizer uma coisa, 43 minutos ali, o cabo... E foram situações semelhantes, porque foram duas viradas nos minutos finais. Conquistadas pelo Souza e pelo Flamengo. Então o torcedor do Souza sabe bem o que eu estou falando. Foi uma emoção indescritível naquela tarde de domingo ali no Amigão, que o Souza Esporte Clube me proporcionou. E essa emoção vivida sábado também com o mesmo conteúdo de dramaticidade. Agora, Wellington, eu quero chamar uma atenção para uma coisa. De tantos comentários que já houveram, eu quero fixar, Wellington, e trazer uma discussão, a quantidade de bobagens que está sendo falada com relação aos técnicos do Brasil. Ontem eu escutava um podcast 45 minutos, que é proporcionado por uma galera de Recife, da Bahia, eles entrevistaram Guto Ferreira, e Guto Ferreira disse que se esse mesmo time tivesse na mão de Abel, o resultado seria o mesmo. E isso Wellington, uma bobagem tão grande que está sendo dita, porque Abel e Sampaoli, garotão, deixaram os técnicos do futebol brasileiro, pelo menos a grande maioria, nus, sem argumentos, para falar sobre futebol. Porque você assistiu uma entrevista de Abel, eu já falei isso aqui, depois de um jogo do Cruzeiro, onde o Cruzeiro empata com o lanterna do campeonato, já rebaixado, e a única coisa que o Cruzeiro conseguiu fazer durante 90 minutos foi cruzar a bola na área, e você dizer que aquele cara que para mim hoje é um motivador de elenco, não é um treinador de futebol, é um motivador de elenco. É o cara que vai motivar o jogador. Você acha que se tivesse permanecido no Flamengo, o Flamengo ganharia? Não, de forma alguma. Os times de Abel não tem ideia de jogo, não tem ideia de jogo, não tem proposta de jogo. O Cruzeiro hoje vai ser rebaixado cruzando bola na área, fazendo chuveirinho na área, contra elencos muito inferiores ao elenco do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro tem Thiago Neves, tem Dedé, tem Fred. Como é que esse elenco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? É uma coisa fantástica. Você sabe assim, aí é você duvidar. Aí fica a galera, os treinadores como Guto Ferreira, preocupados com o emprego dele, porque se chegar uma enxurrada de treinadores oriundos do futebol internacional para o futebol brasileiro, vai desempregar os brasileiros da Série A, que consequentemente virão para a Série B, e os da Série B vai para a C, e assim vai ficar gente desempregado. O treinador do River Plate do Uruguai já. Independente Del Valle, o Independente Del Valle, que eliminou o Corinthians de Carille na Copa Sul-Americana e foi campeão na Copa Sul-Americana, tem um orçamento modestíssimo, Independente Del Valle, é um time pequeno, e tem dois espanhóis lá que criaram a sistemática do jogo e foram campeões da Sul-Americana. O Internacional está trazendo Codete, né? Você não, daqui uns dias pintam aqui no futebol nacional também. E essa galera que é entregador de camisa, que é motivador de elenco, que é a galera que o goleiro quebra a bola para o volante dar a primeira casquinha lá no meio de campo, para o centroavante trombar com o zagueiro,
e o lateral fazer chuveirinho na área, vai ficar sem emprego, meu amigo. Futebol mudou e a exigência do torcedor brasileiro com relação a isso mudou também. 2019 é uma virada de chave. A gente tomou uma goleada em 2014, todo mundo ficou procurando 1001 desculpas quando estava ali na cara de todo mundo que havia uma defasagem tática no futebol brasileiro. Aí para o lugar do treinador que tomou um vareio de 7, trouxeram Dunga, outro motivador de elenco. Resultado, fracasso na Copa do Mundo. Levaram Tite tomou um banho da Bélgica, do treinador da Bélgica, tomou um banho. O Everton, Filipe Luiz era reserva de Marcelo se machucou, Filipe Luiz entrou, fechou a lateral do Brasil, e o Brasil vinha bem, ganhou do México. No jogo que Filipe Luiz era para estar em campo, devido à Bélgica ter jogadores rápidos como Hazard, aí o cara tira Filipe Luiz e bota Marcelo. 2 gols nas costas de Marcelo. Brasil fora da Copa. E tá aí a seleção brasileira clamando por uma mudança e não se faz a mudança. Mas na hora que Tite cair, na sua opinião, quem poderia ser o treinador? Quem deveria ser, eu defendo um treinador hoje que tenha um entendimento, uma concepção moderna de futebol. Você levar ali Renato Gaúcho, acho que ainda bem que ninguém fala mais nem de Renato Gaúcho, que é outro motivador de elenco, viu, Everton? É outro motivador de elenco. Levou um banho de Jesus esse ano. Seria um outro erro. Da CBF se espera tudo, né? Mas eu não colocaria mais outro motivador de elenco, não, porque a gente vai dar. Já tem 20 anos de jejum da seleção brasileira em Copas do Mundo, viu? Foi em 2002. A verdade, Canarinho, é que no futebol nacional hoje, dos treinadores de nacionalidade brasileira, nós não temos treinadores com uma perspectiva, com entendimento de futebol que os europeus têm. Conhecimento mesmo, estudo. Nós estamos falando de estudo, de tática de jogo. E aí você tem, junto a isso, o ingrediente CBF, que não tem o interesse de impor um futebol profissional. E aqui eu não estou querendo defender Jesus na seleção brasileira, mas dizendo que o que o Jesus fez no Flamengo foi profissionalizar a gestão do futebol em campo do Flamengo. E sábado a gente teve um confronto, 2 grandes treinadores, o River, com uma disciplina tática, com uma marcação forte em cima do Flamengo, conseguiu brecar o Flamengo durante 85 minutos. Galhardo é um baita treinador. O que ele fez sábado, Flamengo e River, foi uma batalha tática de 2 treinadores. E terminou o Flamengo conseguindo furar aquele bloqueio no final, com 2 gols ali salvadores. Mas foi um jogo disputado palmo a palmo, cada campo, pontinho de terreno ali foi disputado. Marcação forte, pressão, principalmente em cima das laterais do Flamengo, dos jogadores de escape do Flamengo, que é Bruno Henrique e Gabigol. Então, um jogo para ficar na história, uma conquista brilhante do Flamengo, e foi-se provado, Abelão, que futebol se ganha hoje com bons jogadores e com um esquema tático bem definido, com estratégia, com jogadas trabalhadas. E com um treinador que conhece, né? Com um treinador que trabalha a jogada, que tem um esquema tático bem definido, que agrupa elenco. O Flamengo joga em 30 metros de campo, o time inteiro do Flamengo. Você olha para esses outros times do Brasil jogar, você olha para o Cruzeiro jogar, você olha para o São Paulo, que Diniz é uma decepção. Eu pensei que Diniz ia ser um grande treinador. Eu estou esperando ver Thiago Nunes no Corinthians, porque Thiago Nunes é um treinador brasileiro que promete. Mas Diniz está embaixo da axila do Daniel Alves. Faz o que Daniel Alves manda. E aí Daniel é lateral direito, não importa quantos troféus ele tem. Então, garotão, caiu-se um mito. Finalmente caiu-se o mito no futebol brasileiro, do entregador de camisa, do motivador de elenco, do cara que bota lá o 4-4-2, dá uma injeção de ânimo na equipe, vamos lá, vamos pra cima dos caras, vamos com raça, meu amigo. Isso aí é a cara de uma derrota. Futebol já passou desse ponto. Aí cabe aos clubes que têm potencial de contratação escolher se vai ficar dando injeção de ânimo, vamos com garra, vamos para cima deles, ou se vai ter um cara competente que realmente tem um desenho de jogo e que vai desenvolver isso dentro das 4 linhas.